Saudações, irmãos e queridos amigos. Dando continuidade ao estudo da nossa revista no livro de Atos, nós iremos estudar hoje a lição de número 13, cujo título é A Missão para a Europa. E aí nós temos que relembrar um pouco a lição anterior, onde nós vimos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, onde eles evangelizaram algumas cidades. E nessa segunda viagem, na verdade, a intenção inicial dos irmãos Paulo e Barnabé era visitar exatamente aqueles irmãos que foram evangelizados durante a primeira viagem que eles fizeram. Acontece que houve um desentendimento entre eles, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não achava que fosse adequado levar João Marcos. Então eles acabaram se separando. Paulo então seguiu viagem com Silas, enquanto Barnabé levou João Marcos em direção a Chipre. Então, aqui nesse mapinha, a gente pode ver que inicialmente Paulo então se dirigiu aqui à Síria e à Cilícia, visitando os irmãos. Depois partiu em direção a Listra e Derbe, onde em Listra provavelmente ele encontrou a Timóteo, e daqui partiram em direção a Troade. Perceba que eles percorreram uma distância bem grande, mas antes disso, Paulo tinha a intenção de pregar na Ásia aqui. Então ele percorreu aqui essa região frígio-gálata, a região da Galácia. Aqui acontece uma coisa interessante. Aconteceu aí, é que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo impediu eles de pregarem na Ásia. E aí eles então tentaram ainda ir em direção aqui a Bitínia, mas o Espírito de Cristo os impediu novamente, de tal maneira que então eles foram para Troade. Então, quando chegaram em Troade, aqui nessa região, à noite Paulo teve um sonho. E nesse sonho, um homem apelava, dizendo: vem até a Macedônia e nos ajuda. Então perceba que depois dessa visão, a Bíblia diz que Paulo obedeceu essa visão. Então ele e seus companheiros viajaram até a Macedônia, especificamente aqui a Filipos. Atravessaram o mar Egeu e chegaram até Filipos. E então a nossa lição hoje se concentra exatamente nessas cidades aqui então, Filipos, Tessalônica e Bereia, e depois Paulo vai a Atenas sozinho. Ok? Então esta é basicamente a nossa lição de hoje. Quando Paulo teve a visão aqui em Troade, então a Bíblia diz que imediatamente ele entendeu que era Deus falando com ele, e eles partiram para a Macedônia e chegaram até a região, a cidade de Filipos. Lá em Filipos aconteceu uma coisa interessante, e aí nós podemos tirar algumas lições para nós. Quais? Em Filipos há a conversão de Lídia, uma mulher que vendia púrpuras, trabalhava com tecido, provavelmente era uma mulher que tinha uma boa condição econômica. Depois, uma jovem possessa, que tinha um espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores. Ela era, portanto, certamente uma escrava dessas pessoas. E logo depois temos a conversão do carcereiro, que vigiava Paulo, Silas e outras pessoas que estavam aprisionadas lá. E aí uma coisa interessante aqui, irmãos, é que nós temos que analisar já uma coisa que para nós muitas vezes esquecemos, mas que é importante demais. E que coisa é essa exatamente? É que, embora a gente planeje, assim como Paulo planejou pregar na Ásia e depois em direção a Bitínia, mas foi impedido. Então, embora a gente planeje ações evangelísticas, até projetos evangelísticos,
Mas uma lição que a gente aprende aqui é que toda a obra de Deus, toda a obra missionária, ela é dirigida e decidida por Deus e não por nós. A gente pode ter planos, a gente pode fazer ações, mas Deus, ele deve ser consultado e a direção é dele. Portanto, a decisão é dele e não nossa. Foi isso que aconteceu. E Paulo, quando percebeu que a vontade de Deus era que eles fossem em direção à Macedônia, ele imediatamente atendeu. E o resultado dessa obediência de Paulo e os seus companheiros é que vidas foram salvas. Então, são lições que a gente precisa aprender e colocar em prática, que quando o servo obedece ao chamado do Senhor, vidas são salvas. O Evangelho é pregado, vidas são salvas, porque Deus ele já prepara aquelas pessoas, assim como fez com Lídia, que a palavra do Senhor diz que Lídia ouvia atentamente, porque o Senhor lhe abriu o coração para escutar a mensagem de Paulo. E aí nós temos uma outra lição, é que, veja, são pessoas totalmente diferentes. E a gente tem uma coisa a comentar. E o que é? Uma coisa que a Bíblia já diz, é que o Evangelho ele não faz acepção de pessoas. O Evangelho alcança uma pessoa de alta posição social, como alcança também aquele que não tem uma alta posição social. Não interessa. Todos carecem do Evangelho, porque todos estão afastados do Senhor. Era isso que estava acontecendo lá em Filipos. Nós temos Lídia, a jovem adivinhadora, que era uma mulher escravizada pelos seus senhores, e ela dava lucro a eles, e depois o carcereiro. E é interessante, irmãos, é que aqui, quando Lídia se converte, por exemplo, ela está onde? À beira de um rio. Ela está à beira de um rio, é um lugar de oração. Paulo se dirige até lá, e lá encontra algumas pessoas, e Lídia está entre elas. Lídia era natural de Tiatira, não era daquela região. E lá então ela abre seu coração. O Senhor abre o coração de Lídia e ela aceita Jesus à beira de um rio. Então a gente pode entender aqui e fazer um paralelo com o que Jesus disse àquela mulher samaritana quando ela chegou para Jesus e disse: Senhor, nossos antepassados diziam que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Mas Jesus Cristo disse: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente não tem um lugar pré-determinado para adorar a Deus, porque Deus é espírito. Você, meu irmão, você, meu amigo, cada um de nós pode adorar ao Senhor onde estiver. Jesus Cristo disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estará. E foi assim. Lídia e aquelas pessoas estavam adorando à beira de um rio, e ali o Senhor operou. E Lídia se converteu. Outra coisa que aconteceu no caso da mulher que era uma adivinhadora, é que era aprisionada por um espírito maligno. A Bíblia diz que ela era possessa. E aí, quando ela se converte, ela é liberta disso. E aqui a gente aprende já outra coisa. O quê? É que o Evangelho é a única mensagem que pode libertar o homem das prisões do inferno. Não há outra forma de fazer isso. Não é uma boa educação, não é uma boa posição que o homem possa ocupar. Não. Apenas o Evangelho pode libertar o homem das prisões do inferno. E isso aconteceu com aquela mulher. E o que é interessante é que isso teve consequências, porque o inimigo certamente não ficou satisfeito. Inclusive, a gente pode perceber isso na reação das pessoas que tinham lucro com aquela mulher. Eles partiram para cima de Paulo, e o resultado de tudo isso foi que Paulo foi açoitado e levado preso. E é aí que entra em cena o outro personagem, que é o carcereiro. Esse homem, então, um soldado romano, guardando Paulo, Silas e alguns outros prisioneiros ali na prisão, ele era responsável com a sua vida por aqueles prisioneiros que estavam lá. E o que é que acontece? O Senhor agiu poderosamente, houve um terremoto,
E a Bíblia fala que as cadeias que prendiam aqueles homens, elas se abriram, né? E eles foram libertos das cadeias. O carcereiro, vendo aquilo, pensou em suicídio. E aí Paulo grita: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E uma porta se abre para a pregação do Evangelho. Os irmãos perceberam, nossos amigos percebem, como Paulo, atendendo ao chamado de Deus, essas pessoas, todas elas receberam a salvação e outras, através delas, também foram salvas. O que é interessante, meus queridos, é que, por exemplo, a casa de Lídia muito provavelmente se tornou num lugar onde os crentes se reuniam. Porque lá no capítulo 16, no verso 40, há uma menção a respeito disso. Atos 16, 40, os irmãos podem observar, que dá a entender que a casa de Lídia serviu de abrigo, muitas vezes, para os cristãos se reunirem naquela localidade. E com relação ao carcereiro, Paulo fala que ele e a sua casa foram batizados. Interessante que o carcereiro até correu um certo risco, porque ele levou Paulo para a sua casa e lá a Bíblia fala que ele cuidou das feridas de Paulo, das feridas que foram decorrentes dos açoites. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o Evangelho ele tem esse poder de restaurar a vida das pessoas. Acontece que depois que houve a libertação daquela mulher, podemos dizer assim, os seus senhores eles ficaram enfurecidos e partiram para cima de Paulo, como já falei. Paulo foi preso, houve então a libertação de Paulo, mas eles foram perseguidos, então dali eles partiram para outro lugar, ainda na região da Macedônia. Foram em direção a Tessalônica e Bereia, primeiramente a Tessalônica. Tessalônica ficava a cerca de 160 quilômetros de Filipos. Veja que é uma distância bem razoável para se percorrer naquele tempo, uma vez que não tinha, obviamente, os meios de transporte que temos hoje. No entanto, ainda assim, com as dificuldades, Paulo vai até Tessalônica. E qual é a característica marcante que eu posso perceber ali no ensino de Paulo, na pregação de Paulo em Tessalônica? É o ensino das Escrituras, irmãos. A Bíblia fala que Paulo ele usou a Bíblia para mostrar que Jesus Cristo era realmente o Cristo, que ele era aquele que havia de vir. Então, o ensino das Escrituras é imprescindível sempre que nós formos evangelizar. Não dá para falar de Jesus apenas com as coisas que a gente acha, apenas com as nossas opiniões. Não, porque quem revela a pessoa de Jesus Cristo é a Bíblia. São as Escrituras que fazem isso. E a característica marcante é essa, o ensino das Escrituras. Hoje a gente pode perceber que o ensino da palavra de Deus ele tem sido negligenciado em muitas ocasiões. E isso não pode acontecer, irmãos. Não pode acontecer porque é a espada do Espírito. É a nossa arma contra as astutas ciladas do maligno. A gente precisa conhecer a arma que a gente está usando. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela tem poder para transformar. E se nós não conhecermos a arma que nós usamos, como nós iremos pregar? Como nós iremos evangelizar? E a consequência do ensino das Escrituras nessa cidade de Tessalônica foi a conversão de muitas pessoas. E o que chama a atenção aqui é que, associada à conversão, surgiu novamente uma perseguição, agora por parte de alguns judeus, que começaram a acusar Paulo e Silas. Inclusive foram acusados até de serem contra César. Interessante, perceba, que foi a mesma acusação que foi feita a Jesus Cristo. Perceberam? Então eles usaram desse artifício e foram perseguir os irmãos. E por causa da perseguição, Paulo e Silas eles se dirigem até Bereia.
quando chegam em Bereia, eles continuam com essa, digamos assim, estratégia. Qual? O ensino das Escrituras. Veja, o ensino das Escrituras foi uma característica marcante na evangelização do apóstolo Paulo, onde ele estava pregando aquelas pessoas e usando a palavra do Senhor. Obviamente não a Bíblia como a gente conhece hoje, claro, apenas o Antigo Testamento, mas ele estava mostrando exatamente a partir daquelas escrituras ali que Jesus Cristo era aquele que havia de vir. E o que chama atenção também é que os habitantes de Bereia, a Bíblia fala que eles eram mais nobres. Essa expressão mais nobre provavelmente significa que havia ali muitas pessoas realmente de uma certa posição social elevada, de famílias nobres. E isso nos leva a concluir que eles tinham uma certa cultura. Tá? É por essa razão que a gente vai observar que o texto nos diz que eles observavam atentamente o que era ensinado e conferiam para ver se o que Paulo estava falando era correto mesmo. É interessante que isso tenha acontecido, mas isso é um exemplo para nós. Muitas vezes estamos ouvindo ensinos, escutando mensagens até, e muitas vezes há coisas que fogem, não tem nenhum respaldo bíblico. E a gente precisa estar preparado a analisar todas as coisas que nos são ensinadas na igreja ou fora dela, para ver se realmente o que é ensinado está de acordo com o que a Bíblia ensina. Era assim que os irmãos de Bereia procediam. Ok? E aí o que é que acontece? Quando chegam em Bereia e começam a evangelizar, alguns judeus, provavelmente aqueles mesmos, saíram de Tessalônica e foram até Bereia. Irmãos, imaginem só como o inimigo estava chateado, estava realmente revoltado com aquela expansão do Evangelho, expansão que começou também na primeira viagem e continua agora nessa segunda. E agora a perseguição dos judeus se estende até Bereia. Então eles viajam aí essa distância toda, como já falei, cerca de 160 quilômetros, e vão até Bereia perturbar o povo. Ok? Quando chegam lá, então, ocorre toda essa celeuma, e aí Paulo ele vai para Atenas, enquanto Silas e Timóteo eles permanecem lá em Bereia. Então nós temos aqui algumas características com relação a essa evangelização de Paulo aos crentes de Bereia. Primeiro, é que os crentes de Bereia, aquelas pessoas evangelizadas, eles receberam a palavra com toda a avidez. Eles estavam ansiosos por receber, por escutar a mensagem de salvação. E como já falei, eles analisavam tudo que lhes era ensinado. Qual a missão de Paulo em Atenas? E aqui, irmãos, uma coisa interessante demais, que a gente pode aprender algumas coisas e aplicar para nós hoje. Então, algumas características daquela cidade. Ela era muito idólatra. Em Atos 17, 16, a gente vai ver que Paulo diz que essa era uma cidade muito idólatra. Havia adoração a vários deuses. Inclusive, a mitologia grega está aí para confirmar isso. Né? E ele encontra aquela cidade daquela maneira e ele se revolta. Isto é, ele não se conforma com o que vê. E aí ele toma uma atitude. Qual é a atitude? Ele começa a evangelizar. E ele começa pelas sinagogas. Tá? E alguns filósofos da época, eles observam a pregação de Paulo. Mas aqui o que chama a atenção, que eu queria que a gente refletisse um pouco, para que eu possa refletir, para que você possa refletir. Qual tem sido nossa atitude diante de situações onde a gente vê algumas comunidades, alguns lugares mergulhados na idolatria? A gente se revolta, mas no sentido de querer confrontar aquelas pessoas e muitas vezes até entrar numa discussão? Ou a gente se revolta no sentido de não se conformar,
em que o único Deus verdadeiro não seja adorado por aquelas pessoas. E aí a gente se revolta, não se conforma e toma uma atitude. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente fala, a gente até condena a atitude dessas pessoas e muitas vezes, em alguns casos, quer condenar até as pessoas, mas nós não tomamos nenhuma atitude. Nós não mostramos o Deus verdadeiro. Nós não usamos a Escritura, a Bíblia Sagrada, para mostrar que esse processo de idolatria é um processo de adoração a demônios. E, portanto, ele deve ser deixado de lado para que o único Deus verdadeiro seja adorado. Muitas vezes a gente não faz isso. E aqui a gente aprende com Paulo que é exatamente isso que deve ser feito. Paulo ele não leva em conta aquela situação de idolatria. E aí ele toma a atitude de pregar às pessoas daquele lugar. Alguns filósofos, então, que estavam observando a pregação de Paulo, eles levam Paulo até um lugar chamado Areópago. O Areópago significa literalmente colina de Ares. Ares é o deus da guerra da mitologia grega. E era um lugar onde o Conselho de Atenas se reunia para deliberar sobre alguns assuntos. E aqueles filósofos, então, levam Paulo até este lugar, o Areópago. É interessante, irmãos, é que Paulo ele não se envergonha do Evangelho. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque anteriormente, quando essas pessoas, esses filósofos, começaram a ver Paulo pregar, eles chamaram Paulo de tagarela. Eles começaram a ridicularizar Paulo. Mas é interessante é que Paulo ele não se deixa abater por isso. E ele não se envergonha do Evangelho, mesmo que ele tenha sido ridicularizado por causa disso. Ao contrário, diante dos filósofos, Paulo não vai usar da própria inteligência que ele tinha, porque Paulo era capacitado também, mas ele não usa sua capacidade para falar àquelas pessoas, aqueles homens que se achavam cultos demais. Não, Paulo prega o Deus verdadeiro. Ele aproveita a oportunidade, né? Porque quando ele está lá no Areópago, ele percebe que tem um altar onde lá está escrito ao Deus desconhecido. E Paulo então parte dali para apresentar àquelas pessoas, aqueles homens idólatras, o único Deus verdadeiro. Mas a lição que a gente aprende aqui, uma lição mais ou menos que a gente aprende aqui, é que não devemos nos envergonhar da posição que assumimos diante de Deus. Eu sei que muitas vezes, muitos de nós são taxados de ignorantes. Muitas vezes somos chamados de pessoas que não têm cultura alguma, que acreditam nessa mitologia, nessa coisa, nessa besteira chamada Evangelho de Jesus Cristo. E as pessoas muitas vezes elas nos olham de maneira que nos deixam até envergonhados. Mas meu querido, minha querida, se a gente seguir o exemplo de Paulo, a gente vai poder dizer que não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu não tenho como me envergonhar dessa mensagem. Essa mensagem que tirou a mim e a você da lama do pecado. Mesmo diante de pessoas ditas cultas, inteligentes, mesmo diante de pessoas que frequentam universidades ou coisa parecida. Pessoas que muitas vezes nos olham de maneira atravessada, né, vamos dizer assim. Mas, se esta mensagem nos deu vida, nós não podemos nos envergonhar dela. E foi isso que Paulo fez. Ele pregou aos filósofos, não uma filosofia qualquer. Não, ele pregou para os filósofos a mensagem que apresentava o Deus verdadeiro. A mensagem de Paulo, a gente pode dizer que ela se baseava em alguns tópicos. Por exemplo, Deus ele é o Criador do universo, é o mantenedor da vida, mas também ele é o juiz de todos os homens. Essa era a mensagem de Paulo. E o que é que a gente aprende
com esta lição de hoje, onde tivemos Paulo e seus colegas evangelizando em Filipos, Tessalônica, Bereia e posteriormente Paulo sozinho indo para Atenas. Algumas lições a gente pode aprender aqui, meus queridos. Primeira lição é que o evangelismo ele tem que acontecer debaixo da orientação de Deus. Paulo fez projetos, queria evangelizar a Ásia, mas Deus o impediu. Queria ir para Bitínia, mas foi impedido novamente, de modo que um homem, em uma visão, Paulo, numa visão que teve, vê um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era o chamado de Deus para evangelizar aquela região. E ele foi, e pessoas se converteram, igrejas foram fundadas ali. Outra lição que podemos aprender aqui: o Evangelho ele não faz acepção de pessoas. Veja o caso das pessoas que foram alcançadas em Filipos. Lídia, vendedora de púrpura, mulher de boa posição econômica, uma escrava que tinha um espírito demoníaco e que dava lucro aos seus senhores, e por fim um carcereiro que estava prestes a cometer suicídio. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Outra coisa, é indispensável o ensino das Escrituras. Não podemos evangelizar sem ter conhecimento das Escrituras. Mas como assim conhecimento? É preciso ir para um seminário e estudar teologia? Não, não, meus queridos. É preciso simplesmente estudar a Bíblia. Ler e entender que as Escrituras do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Foi isso que Paulo fez. E é isso que precisamos fazer. Não podemos prescindir do ensino das Escrituras. Não podemos, na evangelização, falar apenas de coisas que achamos ou pensamos. Não. O ensino das Escrituras mostrando Jesus Cristo como o Messias prometido não pode ser deixado de lado. É preciso saber ouvir e analisar o que é ensinado. Veja o exemplo dos crentes de Bereia. Quando ouvirmos qualquer coisa, qualquer ensino, vamos até a Escritura e ver se realmente o que é ensinado, ele está em acordo, está em consonância com o que a Bíblia nos ensina. Outra lição que aprendemos: não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Muitas vezes confesso que somos tentados a esconder nossa filiação de filhos de Deus. Mas em nome de Jesus, pedimos misericórdia a Deus para que jamais venhamos a nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, como já disse, e a palavra do Senhor afirma, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E cumprir o chamado de Deus não implica que todas as portas serão abertas. Isso aqui é interessante, irmãos. Perceba que Paulo entendeu que era Deus quem estava enviando ele e seus amigos para a região da Macedônia. Eles foram obedientes ao Senhor, mas isso não os livrou de serem perseguidos e até açoitados e aprisionados. Então, muitas vezes a gente tem aquela ideia de que Deus chamou, Deus vai enviar e todas as portas se abrirão. Nem sempre é assim. Pode acontecer conosco o que aconteceu com Paulo. E, na verdade, muitos cristãos hoje que cumprem a ordem do Senhor de evangelizar estão em alguns países sofrendo perseguições, prisões e até morrendo por amor a Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, cumprir o chamado de Deus muitas vezes vai implicar em negarmos a nós mesmos. Na verdade, fazer a vontade de Deus é deixar de lado aquilo que queremos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. E foi isso que Paulo fez quando foi até Atenas. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos a cada dia cumprir essa missão
de pregar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo, crucificado, mas ressurreto dentre os mortos, a todos aqueles que precisam ouvir, porque o Evangelho não faz acepção de pessoas, todas as classes, todas as raças, não importa quem seja. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima lição. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais